Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Nosso tema, respeito. Hoje, nós vamos entrar em que consiste o respeito. Esse é o nosso tema de hoje, mostrando como deve ser o nosso respeito, como que nós temos que aplicar isso na nossa vida em relação a Deus, a sua palavra e também a todos os que nos rodeiam. Então a primeira coisa que nós vamos ver, que o respeito consiste em sermos idôneos. O que é ser idôneo? Olhando para o termo idôneo, significa que ele é utilizado para descrever uma pessoa ou entidade que é considerada confiável, honesta e digna de confiança. Não compactua com o mal, procura só o bem, procura fazer só o que é bom e não se compactua nada com o mal. Então, olhando para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jó, no capítulo 29, verso 14, 15 a 16, diz: Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Então ele está falando ali da sua idoneidade. Então, para que possamos dar respeito e receber respeitos, nós temos que ser idôneos. E desta forma, vamos alcançar aquilo, ou melhor, vamos conquistar o respeito de todos os que nos rodeiam. Consiste também no testemunho de fé. Não é apenas falar, é viver aquilo que se fala. Há muitos que falam uma coisa e vivem outra. Ou seja, o seu testemunho é totalmente fraco. Eu vi uma vez alguém dizendo: olha, o cigarro dá câncer de garganta, câncer de pulmão, câncer disso, câncer daquilo. Passou 5 minutos, ele pegou o cigarro, acendeu e pôs na boca. Que testemunho que ele deu? Falou uma coisa, mas estava fazendo totalmente diferente. Então, o respeito consiste em testemunho de fé, testemunho de vida. Em Atos capítulo 16, verso 24 e verso 25, nós vamos ver: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então o carcereiro recebeu uma ordem de colocar Paulo e Silas na prisão. E ao invés dele reclamarem, xingarem, falar tudo quanto é palavrão, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Então, qual que é o testemunho de fé? Nós vamos ver que o testemunho de fé do cristão não é realizado pelo local, e sim pela vida no Espírito Santo. Ou seja, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Então você vê, ele estava ali na prisão, mas não deixou se contaminar, pelo contrário, eles estavam orando e louvando, testemunhando a fé que tinha em Deus. Por outro lado, nós vamos ver em Atos capítulo 5, de 1 a 3, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ananias estava ali no templo, aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos, e ele estava testemunhando a sua fé, em mentira, tentando ocultar de Pedro
mas Deus estava vendo que no seu coração havia pecado. Se você continuar lendo, após Ananias morrer porque estava mentindo, entra sua esposa e ela também, dentro do templo, aos pés dos apóstolos, faz a mesma coisa. Então, um mau testemunho traz consequências à nossa vida. Em que consiste o respeito? Em reconhecimento de autoridade. Nós vamos ver no texto hoje, nesse texto de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 8, versos 5 e 8, que diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então você vê duas autoridades: Jesus Cristo, o Filho de Deus, e um centurião. Ele reconhece que ele não é digno de ter Cristo Jesus em sua casa, mas ele reconhece a autoridade de Cristo Jesus ao mandar uma só palavra e o seu criado seria curado. E Cristo vê a fé desse centurião e ele entendeu, reconheceu a autoridade de Jesus que estava acima da sua autoridade, que como centurião ele mandava um soldado e o soldado fazia. Era apenas Jesus mandar uma só palavra e o seu centurião e o seu criado seria curado. E assim se fez. Há um outro texto também que diz, em João capítulo 4, de 49 a 52, rogou-lhe um oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então você vê, ele reconhece a autoridade de Jesus, ao que Jesus diz: vai, teu filho vive, e ele, sem questionar, ele respeitou a palavra de Jesus, a autoridade de Jesus, foi e chegou lá, o seu filho estava curado. Então, o respeito consiste em reconhecimento da autoridade. Você pode ser uma autoridade, mas sempre vai ter uma autoridade superior, e nós temos que reconhecer com respeito toda e qualquer autoridade. Respeito é reconhecer a autoridade, é confiar e honrar. Honrar é ter respeito. O respeito consiste também em entender limites. Em Mateus capítulo 8, verso 1 a 3 diz: ora, descendo ele do monte, Jesus Cristo, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então o texto mostra para nós que o leproso, reconhecendo limite, ele apenas aproximou-se de Jesus, porque ele entendeu que a sua doença colocava limite. Ele não podia estar ali perto, nem tocar em Jesus, mas ele se aproxima. Jesus, porém, entendeu que o seu limite ia além. Ele vai, toca o leproso e ele cura o leproso. Então nós temos que entender que o respeito, ele coloca limites.
Então nós podemos ir até aonde o limite nos deixa. Além, já estamos errados. Cristo, ele foi além porque ele tinha autoridade e ele tinha poder para isso. Por isso que ele entende que o seu limite ia além do limite do leproso. Então, em que consiste o respeito? Entender limites. A minha liberdade vai até onde inicia a outra. Assim é o respeito. Em que consiste o respeito? Consiste em ser padrão, ser modelo, ser exemplo. Em Jó, capítulo 1, verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era padrão, era um modelo, era um exemplo para a sua geração de retidão, de temor a Deus e de se desviar de todo mal, de todo pecado. É isso que mostra para nós o respeito, ser exemplo de vida, ser padrão de vida, ser modelo de vida, ser exemplo de fé, ser modelo de fé, ser padrão de fé. E isso nós vamos ver também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, que Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso não vai fazer com que nós venhamos conquistar respeito e dar respeito, em ser respeitado e também a respeitar. Porque nós vamos ser padrões dos fiéis, das pessoas, dos que estão ao nosso redor, sendo padrão na palavra, tendo respeito à palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É isto que o respeito mostra, é isso que o verdadeiro cidadão, dentro da sua casa, como pai, marido, esposa, filhos, devem ser. Respeitar um ao outro. Assim é na sociedade, assim é no trabalho. Nós temos que respeitar para sermos respeitados. Na igreja também, temos que ser padrão ali para ser respeitado e para respeitar. Desta forma, o que nós aprendemos? Em que consiste o respeito? Consiste em ser idôneo, ser testemunho de fé, reconhecimento de autoridade, entender os limites e ser padrão em tudo. E desta forma, nós vamos viver bem na sociedade e vamos ter temor e reverência e respeito a Deus e a sua palavra. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser idôneos, que possamos entender limites, ó Pai, que possamos ser padrão, ser modelo, ser exemplo, que possamos, Senhor Deus, compreender que sem respeito nós não vamos ser respeitados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoe cada família, ó Pai, restaura os casamentos, coloque a tua mão de cura, Senhor Deus, sobre todos os enfermos físicos, espirituais, psicológicos, ó Pai. Abençoa a vida dos nossos filhos, abençoe o nosso lar, abençoa, Senhor Deus, a nossa sociedade, abençoe o nosso país, livra-nos de todo mal. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.